Boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas. E nós agradecemos inicialmente a todos que fazem o Centro Espírita Bezerra de Menezes, pela Semana Espírita Bezerra de Menezes. E nesse momento nós temos uma lembrança muito forte, muito firme, em todos os momentos da nossa vida, desse grande benfeitor do movimento espírita brasileiro e do planeta inteiro, por que não falar assim, mais conhecido como o Kardec brasileiro. E nós iniciamos falando de nossa mãe, Maria Santíssima, porque Dr. Bezerra de Menezes tinha um grande apreço pela mãe de Jesus. E existem, às vezes, nós participamos de algumas lives, de alguns eventos, e as pessoas nos perguntam se Maria intercede por nós. E nós sempre falamos que Maria intercede por nós, sim. Nós vamos encontrar essa passagem no próprio Evangelho de Jesus, lá em João, lá nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, nós vamos encontrar o momento em que acaba o vinho e Maria pede a Jesus que interceda por aquela família. E aí é que nós vamos percebendo nessa passagem simplória que Jesus se refere à sua mãe, muitas vezes no Evangelho como mãe, como mãezinha, mas naquele momento ele olha para Maria e se dirige a Maria, não como a mãe, mas como o Espírito iluminado, que foi instrumento para a sua encarnação nesse planeta. Ele olha para ela com a compreensão que ela tinha desse processo e diz: mulher, não percebes que ainda não é o meu momento? Ou seja, Jesus estava falando para a mãe que não era aquele o seu momento de aparecer no seu processo missionário, que ainda não era o seu momento. Muitos confundem e dizem assim: mas por que ele se dirigiu a Maria como mulher? E nós vamos encontrar várias passagens no Evangelho em que ele se dirige para Maria como mulher, ora como mãe. Lá na cruz, ele diz: mãe, eis teu filho, com João Evangelista. E diz a João Evangelista: filho, eis a tua mãe. Ele estava colocando aos cuidados de João a sua mãe, e João aos cuidados da sua mãe. Mas naquele momento, Jesus não se dirigia à sua mãe, mas a esse Espírito iluminado. E ele olhou para ela e disse: não percebes que ainda não é o meu momento? Mas apesar de não ser aquele ainda o seu momento, eu pergunto a vocês que nos assistem: ela intercedeu ou não intercedeu? Ele não transformou água em vinho? Ele não levou alegria àquela família que estava entristecida? Porque imagina você fazendo o aniversário infantil do seu filho, do seu neto, e antes de bater o parabéns no bolinho, acabou a comida, acabou o refrigerante, não tem mais nada. Imagina como a família iria se envergonhar. E naquele momento Jesus pacificou, Jesus trouxe conforto para aquela família que passava por aquela situação considerada vexatória naquela época, tendo em vista que os casamentos não duravam 1 ou 2 dias, duravam vários dias. E aí nós vamos percebendo como é importante a presença de nossa mãe, Maria Santíssima, em nossas vidas, participando conosco. E eu vou logo antecipando aqui para vocês que nos acompanham, que nós vamos trazer aqui durante a nossa palestra algumas informações importantes para a harmonização do seu lar, para o reequilíbrio da sua família. Nós temos sofrido muitos bombardeios, muitas influências espirituais perniciosas para trazer desequilíbrio às nossas famílias. E aqui nós falamos antecipadamente que nós iniciamos com uma prece. Nós vamos fazer agora a nossa prece. Nós não vamos fazer uma prece convencional. Nós não vamos fazer uma prece em que eu peço a vocês que fechem os olhos, em que eu começo a citar ou a falar algumas palavras. Não. Nós vamos fazer uma prece do coração, do sentimento, conforme nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da prece. Onde os Espíritos falam assim: a fórmula nada vale, o pensamento é tudo. Orai conforme as vossas convicções, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não ditas do coração. Então, nós vamos fazer uma prece de sentimento. Você pode ficar de olhos abertos, de olhos fechados, na posição que você quiser. O que eu preciso é que você compreenda
é que no momento dessa prece, você vai permitir que a espiritualidade, que o Evangelho adentre a sua casa, adentre o seu coração, porque adentrar a sua casa é mais fácil do que adentrar o seu coração. E é preciso que você, de dentro do seu coração, permita, através do seu consentimento, da compaixão e da misericórdia, que o sentimento do Evangelho possa nos envolver. Então nós pedimos a Jesus, pedimos ao mundo espiritual, pedimos em especial ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é um instrumento do Evangelho a serviço de Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima, que nesse momento se faça presente na vida de todos nós e suas equipes espirituais. Nós vamos pedir para que cada uma dessas equipes se faça presente nas nossas casas, mas também nós vamos perceber na nossa prece que nas nossas casas se encontram também aqueles espíritos que buscam nos machucar, nos ofender, nos prejudicar de alguma forma, porque também já foram ofendidos, machucados, prejudicados. Se não por nós, nesse momento presente, em vidas passadas, ou então em alguma outra situação, nós não vamos pedir para que eles saiam, para que eles se afastem de nossas casas, nós não vamos pedir para que eles sejam expulsos de nossas casas, nós vamos pedir para que o Evangelho também os envolva, que os assista e que a misericórdia, o perdão e a compaixão se estenda para todos eles nesse momento. E eu peço para você, meus irmãos e irmãs que nos escutam, que estendam esse sentimento a todos os desencarnados e encarnados também que se encontram na sua vida, porque às vezes nós compreendemos a importância da compaixão com os desencarnados, mas não conseguimos estender essa compaixão para os encarnados. É mais fácil para os desencarnados do que para os encarnados. Uma vez alguém me perguntou por quê, e nós entendemos que nós não enxergamos os desencarnados, ou a maioria de nós não enxerga, mas os encarnados que nós podemos sentir a presença, conviver, esses se tornam mais difíceis do exercício da prática da tolerância. Então que nessa prece que nós fazemos, e nós pedimos para que vocês que nos assistem compreendam que é uma prece de sentimento. É uma prece em que você conversa com Jesus, conversa com a sua mãe, com a nossa mãe Maria, conversa com as equipes espirituais que se fazem presentes em nossas vidas, e você mentaliza a sua casa espírita, a sua igreja, seu templo, não importa a sua religião, não importa se você é espírita, católico, protestante, evangélico, budista, ou você não tem uma religião definida. O que não importa é o sentimento que emana do seu coração, da sua vida. E tem uma música linda, é uma música até protestante evangélica, em que diz: entra na minha casa, entra na minha vida. Então entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, nos envolve e nos anima a lutar cada vez mais pelo equilíbrio de nossas vidas. Muita paz para todos e todas. Então assim nós iniciamos essa nossa abordagem da noite de hoje, cujo tema é o perdão. E como é importante aprender a perdoar. Nós ainda somos profundos desconhecedores do Evangelho. Nós conhecemos muito pouco do Evangelho. Nós achamos que o Evangelho é uma leitura dinâmica, que eu começo a ler o Evangelho de alguma forma e que o Evangelho é apenas uma leitura e eu interpreto o Evangelho praticamente ao pé da letra. O Evangelho é de uma complexidade impressionante, é de uma simplicidade para todos que possam e consigam compreender a sua importância, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo ele nos traduz passagens de uma complexidade, tanto que nós falamos que ler o Evangelho é como você abrir, é como você abrir um cofre. Você precisa de uma chave, você precisa de uma senha, você precisa de um código. E esse código nós vamos chamá-lo de Espiritismo, de Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. E o Espiritismo e o mundo espiritual têm nos trazido, através de diversas informações, verdadeiras pérolas do Evangelho do mundo espiritual, com conhecimento de passagens que nós não teríamos se nós não pudéssemos receber através da mediunidade,
de espíritos tão iluminados como Francisco Cândido Xavier e tantos outros que estiveram entre nós. Uma das passagens de Jesus, eu peço a vocês que prestem muita atenção, porque essa passagem vai fazer referência à sua casa, à sua vida, à sua família. Uma das passagens de Jesus, ele diz assim: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. E aí muitos não compreendem essa passagem, porque como é possível amar inimigo? Eu falando isso em uma casa espírita, alguém olhou para mim e falou assim: olha, eu posso até perdoar, tentar esquecer, ele para lá e eu para cá. Ou então eu não quero vê-lo, porque toda vez que eu vejo, acende no meu coração novamente aquela coisa de ódio. Então isso aí está distante ainda do perdão, mas nós compreendemos que na condição em que nos encontramos, não é fácil o exercício dessa prática do perdão. Mas Jesus não fez um pedido, Jesus determinou. Jesus falou: vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. Ou seja, é uma determinação que para ascender espiritualmente, nós precisamos aprender a amar até os inimigos. E aí as pessoas perguntam: não é fácil amar nem os amigos? Às vezes uma pessoa amiga, que nem nos fez mal, porque disse uma palavra infeliz naquele momento. Isso mesmo, sem pensar. Às vezes uma simples palavra dita e causa um transtorno, e às vezes as pessoas rompem relações, criam inimizade, situações se afastam por um processo muito simples. Imagina uma perseguição, um assassinato, um crime, alguém que tirou a vida de quem você ama. Como compreender essa passagem do Evangelho de Jesus em que ele nos convida a amar até os inimigos? É porque nós observamos essa passagem sem a luz da reencarnação. Quando nós colocamos a luz da reencarnação, essa passagem toda muda. Imagina se esse inimigo chega na sua vida, esse adversário. Agora ele não chega mais como adversário do passado, mas como o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, a irmã do presente. Quando ele vem através de nós, nesses processos em que a vida nos coloca juntos. Por isso que André Luiz nos diz que o lar é o santuário sagrado dos reencontros dos afetos e desafetos do passado. Verdadeiramente, dos afetos e desafetos do passado, eu ando em muitas casas espíritas. E em todas as casas espíritas em que eu ando, eu encontro pessoas com muita dificuldade. Pessoas com muita dificuldade de relacionamento com pai, com filho, mãe com filha, casal, marido, esposa, companheiro, companheira, companheira, não importa qual a família que você tem. O que importa é que você compreenda que as famílias não surgem por acaso. As famílias, as reuniões, os grupos familiares têm um objetivo e uma perspectiva. Quando Jesus falou: vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis, é porque ninguém pode ascender espiritualmente sem um amor. E por que nós estamos falando tanto que é importante investir em nossas casas? Porque principalmente nesse momento da pandemia, e esse foi um dos objetivos da pandemia, um dos objetivos da pandemia na visão espiritual, é nos colocar mais dentro de nossos lares através do convívio com aqueles com os quais nós precisamos aprender a prática do exercício, da convivência, da compreensão, da compaixão, da misericórdia e do perdão, porque se você não tiver misericórdia, perdão e compaixão, você não convive com ninguém. Eu conheci famílias que só passaram a se encontrar e vivenciar verdadeiramente depois da pandemia. Até a pandemia mal se relacionavam. Eram pais que saíam de casa pela manhã, os filhos estavam dormindo. Quando eles chegavam em casa no final da tarde ou à noite, os filhos estavam na balada, ou na faculdade, ou na escola, ou no show, ou em algum lugar na rua, no shopping. E muitas vezes, quando os filhos chegavam em casa, os pais estavam dormindo e o ciclo começava, e raramente eles conviviam. Depois da pandemia, eles passaram um período mais exercitando essa convivência, e nesse processo surgiram muitas dificuldades. Eu cheguei a conversar com casais que até pensaram em se separar na pandemia. Outros se separaram. E por que a espiritualidade pediu tanto para que nós intensificássemos o Evangelho no lar? Porque é justamente o Evangelho no lar que vai colocar em nossos corações, que vai fazer com que nós possamos vivenciar
esse sentimento em nossos corações de compaixão, de perdão e de misericórdia. E é através dessa prática diária da convivência, principalmente nesse momento em que nós precisamos aprender o exercício do maior e do melhor relacionamento. É essa a importância do Evangelho em nossas vidas. Por isso que quando Jesus nos faz o alerta acerca da importância de amar os inimigos, ele está nos falando que ninguém pode, ninguém vai ascender espiritualmente enquanto permitir que existam pontos mortos na sua encarnação ou de encarnações passadas. Inclusive, essa é uma mensagem de irmã Sheila, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que ela fala de pontos mortos. Todos nós temos alguns pontos mortos em nossas vidas, em relação a algumas pessoas, em relação a alguma situação, e nós precisamos compreender a importância de ir resolvendo à medida que surjam, das necessidades que surgem, esses pontos mortos. Como nós ainda temos uma dificuldade de compreender a dimensão da reencarnação, nós aqui citamos essa passagem de Jesus, mas poderíamos citar inúmeras outras passagens do Evangelho de Jesus, de João Batista, de Elias. Nós poderíamos citar a transfiguração, nós poderíamos citar até a passagem de Nicodemos, em que Nicodemos procura Jesus e Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Aí muitos dizem assim, mas Jesus não falou que era necessário nascer de novo, porque Nicodemos disse: como posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos voltar ao ventre da própria mãe para nascer de novo não é reencarnação, não é avanço espiritual, é retrocesso. Ele precisaria nascer de outros ventres, em outras situações, em outras posições. Por isso diz Jesus: o Espírito sopra aonde quer, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, se Jesus dissesse que o Espírito sopra onde quer e nós sabemos que ele vem no momento da concepção, Jesus daí falaria que o Espírito nasceu naquele momento. Mas Jesus não fala isso. Jesus diz: não sabeis de onde ele vem, ou seja, ele tem uma vida anterior. E não sabeis para onde ele vai, ele tem uma vida posterior. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E na transfiguração, quando seus discípulos interrogam: porque dizem os escribas que Elias há de voltar, há de vir primeiro? Jesus responde: Elias já veio, mas não foi reconhecido. E aí eles percebem que Jesus lhes falara acerca de João Batista. Então nós vamos percebendo reencarnação em várias passagens, mas existe uma passagem que nós espíritas também não compreendemos, embora tenhamos o conhecimento dela, é aquela em que Jesus diz assim: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. E se quereis dar crédito, João é o Elias, que os profetas disseram que viria no tempo que o reino começasse. Essa passagem é claríssima. Mas o ponto interessante dessa passagem é quando Jesus fala de todos os homens nascidos de mulher. Quando Jesus fala de todos os homens nascidos de mulher, numa linguagem espiritual, e os espíritos nos explicam assim, ele se refere àqueles espíritos que têm ainda necessidade da reencarnação. Por isso que ele fala de todos os homens nascidos de mulher, de todos aqueles que ainda precisam da reencarnação, existem aqueles que não precisam mais da reencarnação. Como o nosso Bezerra de Menezes, como tantos espíritos iluminados que não têm mais a obrigação de reencarnar entre nós, mas que assim eles podem fazê-lo, não por obrigação, mas por sua vontade. E aí ele diz: o menor no reino dos céus. Quem é o menor no reino dos céus? O menor no reino dos céus são aqueles que não precisam mais da reencarnação aqui no nosso planeta. E assim nós vamos compreendendo a complexidade desse Evangelho, que é tão importante a sua compreensão em nossos corações. Por que tão importante em nossos lares? Porque nossos lares têm sido bombardeados. Nós não podemos ser ingênuos. Nossos lares têm sido bombardeados através de influências perniciosas para levar o desequilíbrio e a desarmonia entre as pessoas. Precisamos investir muito para trabalhar, para harmonizar. Quando eu falo investir, não é investir apenas no seu conforto. Se você puder, isso é importante. Mas mais importante ainda é investir na harmonização do seu lar, e você só recebe na sua casa
os espíritos que você abre a porta para que eles entrem. E nós abrimos a porta das nossas casas espirituais também através das nossas vibrações, dos sentimentos que alimentamos dentro de nós. Nesse momento em que nós percebemos tanta desarmonia, tanto convite ao desequilíbrio, discussões inúteis, as pessoas brigando pelos motivos mais banais. E aí é que nós precisamos intensificar o Evangelho, não apenas naqueles 15, 20 minutinhos de Evangelho, mas intensificar o Evangelho verdadeiramente a nível de sentimento durante todo o dia, através da harmonização da música, da mensagem, das palestras, que você pode colocar no YouTube, pode colocar numa mensagem, pode procurar aquelas programações de TV que sejam mais edificantes. E como é importante trabalharmos esse processo em nossas casas. Por quê? Porque os espíritos que trabalham para nos desarmonizar, eles fazem uma anamnese em nós. E por favor, preste atenção no que eu vou falar agora para vocês. Eles fazem uma anamnese de nossas vidas. Eles procuram identificar os nossos pontos fracos. O espírito de André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano, de 1957, esse livro foi em homenagem aos 100 anos da codificação kardeciana. E em 1957, quando o Chico psicografou, ou melhor, quando lançou Ação e Reação, nós vamos encontrar lá dentro da obra um momento que André Luiz chega na residência de uma família e que essa família estava sofrendo um assédio muito grande. Eu não vou aqui explicar com detalhes para vocês, porque tomaria muito do nosso tempo, mas aquela família está sofrendo um assédio espiritual muito grande e isso acontece muito também conosco em nossas vidas. Ali naquela casa, haviam 2 espíritos técnicos. Eles eram técnicos treinados para a obsessão. Nós vamos chamá-los, porque eles assim são conhecidos no mundo espiritual, como vingadores. Eles se sentem na condição de vingadores, de espíritos que estão se fazendo presente naquelas famílias para retificar alguém, para ser instrumento de retificação, de vingança em relação àquela pessoa. E eles se julgam merecedores desse processo, dessa condição. E aí André Luiz chega lá e percebe que há uma pleiade de espíritos em desequilíbrio junto àquele lar. E aí eles dizem, nós trouxemos eles para aqui, porque eles têm a faixa de frequência espiritual mais condizentes com os desequilibrados dessa família. Então, ele vai dar a André Luiz uma verdadeira aula de como obsidiar. E aí ele começa a explicar, porque nesse momento ele não percebe que André Luiz estava ali para ajudar. Ele conseguiu visualizar André Luiz, e porque André Luiz se permitiu enxergar por eles. E aí eles conseguem visualizar o espírito de André Luiz, porque André Luiz ele trouxe essa condição para poder ajudar aqueles 2 supostos vingadores. E aí eles começam a explicar a André Luiz achando que ele iria fazer parte também daquele processo. E aí ele diz, olha, nós identificamos que aquele que nós estamos aqui para retificar, é a expressão que ele usa na obra, ele tem um desequilíbrio num campo da sua vida que ele traz de várias encarnações. A isso ele chama de desejo central. O que é o desejo central? O desejo central nada mais é daquele ponto da sua encarnação que leva você a vários processos reencarnatórios em que você luta contra esse desvio de conduta, essa condição temporária, mas que muitas vezes se arrasta por várias encarnações. Pode ser a ganância, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, um desequilíbrio no campo da sexualidade, pode ser diversos processos. E aí eles encontram isso que eles chamam de desejo central, que é o foco, é o ponto fraco. E depois de fazer esse estudo, de fazer essa anamnese, eles vão trabalhar esse desejo central na criatura. E aí o que foi que eles fizeram? Trouxeram para aquela casa várias entidades em desequilíbrios, justamente no campo em que eles identificaram naquele que morava ali naquele ambiente. Então, às vezes, em nossas casas se encontram também entidades desequilibradas colocadas dessa forma para que elas sirvam de instrumento para trazer dor às nossas vidas e às nossas famílias. E aí alguém pode me perguntar, mas por que isso é permitido? Isso é permitido porque nós
criamos uma faixa de frequência, nós vibramos nessa faixa de frequência e nos identificamos com espíritos nessa condição. Se você quer identificar, se você quer sintonizar numa rádio, você só identifica a frequência. Qual é a frequência dessa rádio? 96,7, 100,9 ou qualquer outra faixa de frequência, e você coloca lá e você vai captar aquela rádio. Os espíritos em desequilíbrio, eles só precisam usar de técnicas espirituais de obsidiar para colocar na nossa residência, na nossa vida, na nossa faixa de frequência espiritual, espíritos nessa mesma faixa de frequência e desequilíbrio. O que é que o Evangelho nos convida? A romper com esse processo através da reforma íntima que nós tanto falamos, mas que nós ainda não aprendemos a utilizar, a trabalhar em nossos corações e nossos sentimentos. Não adianta apenas falar da boca para fora. Nós precisamos verdadeiramente falar daquilo que sente no nosso coração. Às vezes você cai em armadilhas e técnicas desses espíritos, você está no seu café da manhã, no seu almoço ou na sua janta, e surge um momento de discussão na sua família. Às vezes eles insuflam a discussão, você briga, vocês discutem, criam desequilíbrios e surgem fluidos perniciosos que eles realimentam e devolvem a tua água ao teu alimento, e você vai ingerir o desequilíbrio que você mesmo produziu. É uma expressão que nós conhecemos, tomar do nosso próprio veneno. E isso é uma técnica de obsessão. E aí ele começa a explicar a André Luiz, como ele estava trabalhando naquela casa, naquela família. André Luiz pergunta para ele, aonde é que vocês aprenderam isso? Então ele responde, nas escolas de vingadores. O que são essas escolas de vingadores? São escolas no mundo espiritual, onde essas entidades aprendem técnicas para obsidiar. São escolas nas zonas mais tenebrosas, algumas zonas até abismais, onde inteligências voltadas para o mal ensinam a prática para disseminar os processos obsessivos, tendo em vista que a maioria de nós ainda não aprendeu a verdadeira essência do Evangelho, que é o sentimento do qual Jesus nos fala quando ele nos diz, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, eu vos aliviarei. Jesus nos convida a irmos ao encontro dele. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-á. Nós precisamos pedir, nós precisamos bater, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Jesus está de braços abertos, nos esperando, mas ele não força nosso livre-arbítrio. Ele não traz violência ao nosso livre-arbítrio, ele espera que seja uma iniciativa nossa. Porque é preciso que seja ajuda-te e o céu te ajudará. Todo o Evangelho, toda a sua mensagem é a mensagem do amor, da compaixão, do perdão. Jesus, na sua única prece, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, nós gostaríamos de convidar vocês e que nos assistem, que possam no seu lar sentir a necessidade da presença do perdão na sua vida, da presença do perdão através dos instrumentos do mundo espiritual que agora você vai, através de uma outra faixa de frequência, você vai observar para você trabalhar para se identificar. Quando você olha para os seus irmãos que sofrem, a miséria da fome, a miséria das injustiças sociais, dos desequilíbrios, tantas pessoas morando nas ruas, nas esquinas, nos becos, nós não precisamos parar para julgar. Às vezes as pessoas param para julgar e ainda param para acusar, param para condenar. Está assim porque é um preguiçoso, está assim porque é uma preguiçosa. Emmanuel chama isso de caridade, com gosto de fel. Porque você dá, mas você acusa, você condena. Não é essa a caridade. Jesus nos falou que todas as vezes que fizéssemos isso a um desses pequeninos, era a ele que nós estaríamos fazendo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Jesus estende a caridade para os nossos irmãos que se encontram encarcerados, os encarcerados do corpo e os encarcerados da alma.
estive nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estrangeiro me recebestes. Ou seja, a extensão da prática da caridade. Jesus não se preocupa com bajulação. Jesus não se preocupa com bajulação. Mas, Senhor, eu gritei tanto o teu nome, te louvei. Não. Tive fome e me deste de beber. Tive sede e me deste. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Então é a prática da essência da caridade para com os nossos irmãos e irmãs. Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. É muito forte a mensagem do Evangelho. Nós precisamos compreender e observar em cada irmão e irmã a possibilidade de daquele que está ali caído, daquele que é um pedinte, o nosso verdadeiro irmão, um irmão, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, podia ser ou pode ser qualquer um desses espíritos ligados a nós, até de vidas passadas. E muitas vezes nós não compreendemos a dimensão do sentimento do Evangelho e da oportunidade que está chegando em nossas mãos. A essência do Evangelho tem como objetivo nos ensinar, através da prática da misericórdia para com todos os que sofrem e também por aqueles que fazem sofrer, a alteração do nosso estado de frequência, a nossa mudança de vibração. Por isso que a paz, por isso que o perdão, por isso que a mensagem do Evangelho é aquela em que Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós gostaríamos de, nesses momentos finais da nossa palestra, nós convidarmos a todos para fazer essa reflexão. A reflexão do Evangelho, a reflexão da modificação, da transformação. Espíritos iluminados reencarnaram entre nós, como o Dr. Bezerra de Menezes, que apesar da posição em que ele teve a oportunidade de se encontrar em posições de grande hierarquia, como político, como médico, mas que sempre foi aquele servidor, sempre se doou e doou tudo aquilo que ele podia doar, tudo aquilo que tinha o seu alcance. Por isso que a sua mensagem é a mensagem da redenção, da transformação, do verdadeiro Evangelho de Jesus. Na nossa prece final, que vai ser mais uma vez essa prece inspirada no sentimento do que sai de nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, que o Evangelho Redentor possa transformar nossas vidas, que nós possamos sentir a presença do mundo espiritual em nossas casas, que nesse momento em que nos encontramos assim, porque é assim que nós precisamos nos reencontrar, cada um em nossas casas, e nossas casas se transformaram em extensões da nossa casa espírita. Nossas casas recebem as visitas dos amigos espirituais que fazem as nossas casas espíritas. Que as bênçãos de Jesus possam nos iluminar cada vez mais e que nós possamos assim sentir essa presença em nossos corações. Muita paz para todos e um agradecimento muito grande a todos que fazem o Centro Espírita Bezerra de Menezes, e lembrando da Semana Espírita com muita inspiração, Semana Espírita Bezerra de Menezes, muita paz para todos e todas.